Chega um momento da vida em que eu percebo que não foi o tempo que me ensinou mais. Foram os erros repetidos. Foram as escolhas mal pensadas. Foram as decisões tomadas com pressa, medo ou orgulho. 30 anos passam rápido quando a gente está tentando acertar sem entender o que realmente importa. Hoje eu não falo daqui como alguém que sabe tudo. Eu falo como alguém que passou tempo demais aprendendo do jeito mais difícil. Durante muito tempo eu acreditei que entender a vida era acumular respostas. Achava que quanto mais eu soubesse, mais seguro eu estaria. Mas a verdade é que o excesso de informação me deixou mais confuso do que claro. Eu pensava demais, analisava demais e agia de menos. O aprendizado não vinha da clareza, vinha do cansaço. E esse cansaço silencioso moldou tudo o que sou hoje. Houve fases em que eu me senti sempre atrasado, como se todos estivessem entendendo algo que eu não conseguia enxergar. Eu corria atrás de resultados, reconhecimento e estabilidade, acreditando que isso traria paz. Mas quanto mais eu corria, mais distante a tranquilidade parecia ficar. A mente não descansava. O corpo acompanhava essa tensão constante sem que eu percebesse. Com o tempo, comecei a notar padrões. As mesmas armadilhas internas se repetiam, as mesmas reações impulsivas, as mesmas expectativas quebradas. Foi aí que algo começou a mudar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu passei a observar em vez de reagir, a escutar em vez de justificar, a sentir em vez de controlar tudo. Esses 30 anos não me ensinaram atalhos milagrosos. Eles me ensinaram o peso das escolhas inconscientes. Me mostraram como a mente cria problemas antes mesmo da realidade fazer qualquer movimento. Me ensinaram que a maioria das batalhas que eu travava não existia fora de mim. Eram internas, silenciosas e constantes. Hoje, quando olho para trás, percebo que muito sofrimento poderia ter sido evitado se eu tivesse aprendido a pausar antes de agir, a respirar antes de decidir, a não responder tudo imediatamente. Essas lições não vieram em livros. Vieram em noites mal dormidas, em erros custosos e em momentos de silêncio que doeram mais do que qualquer perda material. Nada do que eu vivi foi desperdiçado. Cada frustração trouxe uma camada de clareza. Cada queda revelou algo que eu insistia em ignorar. O tempo não foi o professor. A consciência foi. E ela só apareceu quando eu parei de lutar contra mim mesmo. Agora, tudo isso pode ser organizado de outra forma. Não como um peso acumulado, mas como entendimento. O que levou 30 anos para se revelar pode ser percebido de maneira mais simples quando a mente está aberta. Não porque seja fácil, mas porque não precisa mais ser confuso. Esse momento não é sobre ensinar alguém. É sobre compartilhar um estado de clareza que surgiu depois de muito ruído. Um entendimento que não vem da pressa, mas da maturidade interna. Se algo aqui fizer sentido, é porque essa experiência já existe em algum lugar dentro de quem escuta. Esses 30 minutos não substituem 30 anos de vida, mas podem encurtar caminhos desnecessários, podem evitar erros repetidos, podem aliviar o peso de quem ainda está tentando entender tudo sozinho. E é a partir desse espaço que tudo começa a se reorganizar. Chega um momento em que percebo que o tempo não ensina porque passa, mas porque insiste. Durante muitos anos, a mente tenta acelerar tudo. Quer entender antes de viver, quer colher antes de amadurecer, quer resultados antes de consistência. Só que o tempo não responde à pressa, ele responde à permanência. Cada experiência repetida, cada erro revisitado, cada tentativa silenciosa constrói algo que nenhuma explicação isolada consegue transmitir. O aprendizado verdadeiro não chega em frases rápidas. Ele se forma na continuidade. Ao longo desse caminho, noto que grande parte do sofrimento vem da tentativa de encurtar processos. A mente acredita que saber intelectualmente é suficiente, mas existe uma diferença profunda entre compreender e incorporar. Compreender é rápido, incorporar leva tempo. E o tempo cobra presença. Ele exige que eu permaneça mesmo quando não há sinais claros de avanço. É nesse espaço que a maturidade começa a se formar. Sem espetáculo, sem aplauso, apenas constância. Percebo também que o tempo não entrega tudo de uma vez. Ele fragmenta o aprendizado para que a mente consiga absorver.
Cada fase traz apenas o que é possível sustentar naquele momento. Se tudo fosse revelado cedo demais, não haveria estrutura interna para lidar com isso. O tempo protege ao dosar. Ele não nega, ele prepara. E essa preparação quase nunca é confortável, porque envolve repetição, espera e revisão de escolhas. Há um ponto em que entendo que muitos anos não foram desperdiçados, mesmo quando pareceram improdutivos. Eles estavam construindo referência interna. Estavam ajustando percepção, sensibilidade e discernimento. O tempo estava ensinando silenciosamente o que nenhuma instrução direta poderia ensinar. Ele estava moldando a forma como observo, reajo e decido. Esse aprendizado não aparece de forma clara enquanto acontece. Ele só se revela quando a mente para de resistir ao processo. Com o passar do tempo, a relação com os erros muda. Eles deixam de ser vistos como falhas e passam a ser vistos como informações. Cada erro carrega um ajuste. Cada desvio aponta algo que ainda não estava claro. O tempo permite esse refinamento porque não julga. Ele apenas expõe consequências. E é observando essas consequências repetidas vezes que a mente começa a entender o que funciona e o que não sustenta. Existe também uma mudança na forma como as escolhas são feitas. A impulsividade perde força. A mente já não se deixa levar apenas pela urgência. Ela começa a considerar impacto, continuidade e coerência. Essa capacidade não surge de um dia para o outro. Ela nasce da convivência prolongada com resultados reais. O tempo ensina porque obriga a lidar com o efeito das próprias decisões. Em determinado ponto, percebo que muito do que hoje parece simples exigiu anos para se tornar claro. Não porque era complexo, mas porque eu ainda não estava disponível internamente para compreender. O tempo não muda a informação. Ele muda quem observa. E quando quem observa muda, a mesma realidade passa a ser entendida de outra forma, com menos conflito e mais lucidez. É assim que anos de aprendizado podem finalmente ser organizados em poucos minutos de clareza. Não porque o conteúdo seja reduzido, mas porque o excesso de ruído foi retirado. O tempo faz isso. Ele remove o desnecessário. Ele revela o essencial. E quando isso acontece, a mente entende que não foi a pressa que trouxe sabedoria, mas a disposição de permanecer no processo até que ele fizesse sentido. Ao longo dos anos, percebo que as lições mais profundas não chegam quando estou correndo atrás de algo. Elas surgem quando a pressa perde a força. Existe um tipo de aprendizado que só acontece quando o tempo passa por dentro de mim, não quando eu tento dominá-lo. Muitas respostas não aparecem porque ainda não existe espaço interno suficiente para recebê-las. O tempo não ensina gritando. Ele ensina no silêncio, repetindo situações até que algo dentro de mim finalmente se reorganize. Com o passar do tempo, começo a notar padrões que antes pareciam aleatórios. Situações diferentes, pessoas diferentes, mas a mesma sensação se repetindo. O tempo revela que não são os eventos que se repetem, sou eu que reajo da mesma forma. Essa percepção não vem de um dia para o outro. Ela amadurece lentamente. É como se o tempo fosse retirando camadas até revelar o ponto exato onde o aprendizado realmente acontece. Aprendo que tentar acelerar processos internos quase sempre gera desgaste. O tempo mostra que maturidade não é fazer mais rápido, mas fazer com menos conflito. Quando paro de lutar contra o ritmo natural das coisas, algo começa a se alinhar. As decisões ficam mais simples. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a mente deixou de criar resistência desnecessária. O tempo não tira desafios. Ele ensina como atravessá-los com menos ruído interno. Com os anos percebo que muitas dores não vieram para me punir, mas para ajustar direção. O tempo revela isso com clareza. Aquilo que parecia perda se transforma em correção de rota. Aquilo que parecia atraso se mostra como proteção. Só depois de muito tempo consigo olhar para trás sem raiva do processo. O tempo não muda o passado, mas muda completamente a forma como ele é interpretado dentro de mim. Existe um ponto em que entendo que insistir não é o mesmo que perseverar. O tempo ensina essa diferença com firmeza. Perseverar é continuar com consciência. Insistir é repetir sem escuta.
O tempo cobra quando não é ouvido. Ele apresenta os mesmos cenários até que algo interno se transforme. Não como castigo, mas como ajuste fino da percepção. O aprendizado verdadeiro não força a passagem. Ele espera a compreensão. Ao longo dos anos, percebo que as maiores mudanças internas acontecem quando deixo de tentar provar algo. O tempo desmonta a necessidade de validação externa. Ele mostra que estabilidade vem de dentro, não da aprovação. Quanto mais o tempo passa, menos preciso convencer. As escolhas se tornam mais silenciosas, mas mais firmes. A mente aprende que não precisa reagir a tudo para seguir em frente. O tempo também ensina que nem toda resposta precisa ser imediata. Algumas só fazem sentido quando o contexto interno está pronto. Antes disso, qualquer explicação soa vazia. O tempo cria profundidade. Ele amadurece perguntas antes de entregar respostas. E quando a resposta chega, ela não vem como surpresa, mas como reconhecimento. Algo dentro de mim já sabia, apenas ainda não estava pronto para aceitar. Com os anos, percebo que aprender é menos sobre acumular informação e mais sobre desaprender padrões que já não servem. O tempo retira excessos. Ele simplifica. Ele mostra que carregar menos peso interno torna a caminhada mais sustentável. O verdadeiro aprendizado não adiciona camadas. Ele remove. E essa remoção acontece devagar, no ritmo exato que a consciência consegue sustentar. No fim, o tempo ensina que não existe atalho para a clareza interna. Tudo o que é sólido precisa atravessar processos. Quando respeito esse ritmo, a mente se organiza sem esforço. O aprendizado se integra naturalmente. O tempo não apressa. Ele prepara. E quando a preparação termina, a compreensão se estabelece sem necessidade de confirmação externa. Existe um momento em que percebo que o tempo deixa de ser algo que me persegue. Ele não corre atrás de mim, não me cobra, não me pressiona. Ele simplesmente passa. E quando isso acontece, algo interno se reorganiza. A sensação de atraso começa a perder força. Não porque tudo está resolvido, mas porque a mente para de se comparar com um ritmo que não é o seu. O tempo deixa de ser um juiz e passa a ser um espaço onde a experiência acontece. Durante muitos anos, a impressão era de que sempre faltava algo. Faltava tempo, faltava preparo, faltava clareza. Mas hoje percebo que essa sensação não vinha da realidade. Vinha da mente acelerada tentando prever resultados. Quando a mente desacelera, o tempo não parece curto. Ele se torna suficiente. Cada momento passa a ter densidade, presença, significado. Não é sobre fazer mais. É sobre estar inteiro no que está sendo vivido. Quando o tempo deixa de ser inimigo, as decisões também mudam. Não existe mais a urgência de acertar tudo agora. Existe uma escuta interna mais clara. A mente não tenta compensar o passado nem controlar o futuro. Ela se posiciona no agora. E esse posicionamento muda tudo. A ansiedade diminui porque não há mais luta contra o relógio. Há apenas presença diante do que está disponível. Percebo também que muitos erros nasceram da pressa, da tentativa de antecipar resultados sem maturidade interna. Quando o tempo é respeitado, a experiência se aprofunda. As escolhas se tornam mais coerentes. Não há necessidade de provar nada para ninguém. O aprendizado acontece no ritmo certo. E esse ritmo não é imposto. Ele surge naturalmente quando a mente para de competir com o próprio tempo. Existe uma maturidade silenciosa que só aparece quando o tempo é vivido, não combatido. Ela não faz barulho, não se anuncia, mas sustenta. Essa maturidade não vem da quantidade de anos, mas da qualidade da presença. Quando estou presente, o tempo trabalha a favor. Ele organiza, lapida, ajusta. Não há pressa porque não há fuga. Nesse estado, a comparação perde força. Não faz sentido medir minha trajetória pela trajetória de outra pessoa. Cada processo tem sua própria lógica. O tempo de cada um carrega aprendizados específicos. Quando isso é compreendido, surge uma aceitação profunda. Não resignação, mas entendimento. O caminho deixa de parecer atrasado. Ele passa a parecer exato. O tempo, então, deixa de ser algo externo. Ele se torna interno. Uma percepção, um fluxo.
A mente aprende que não precisa correr para chegar. Ela já está onde precisa estar para aprender o que precisa ser aprendido. E isso cria uma paz que não depende de resultado. Depende apenas de presença. Quando o tempo deixa de ser inimigo, a vida deixa de ser uma corrida. Ela se torna um processo contínuo de ajuste, percepção e amadurecimento. Não existe linha de chegada imediata. Existe coerência interna. E essa coerência sustenta tudo o que vem depois. Existe um ponto da vida em que começo a perceber que o tempo não ensina por insistência, mas por repetição silenciosa. As situações voltam com rostos diferentes, mas carregam a mesma essência. O erro não é novo. A emoção não é inédita. O padrão já esteve ali antes, só que agora algo em mim observa diferente. Não com urgência, não com medo, apenas com clareza suficiente para reconhecer que a lição não está no evento, mas na forma como eu me posiciono diante dele. Durante muitos anos confundi intensidade com verdade. Acreditei que sentir forte era sinal de estar certo, que agir rápido significava ser decidido. Mas o tempo mostra, sem precisar explicar, que muitas escolhas precipitadas nascem da ansiedade de resolver, não da maturidade de compreender. O aprendizado real não grita. Ele se infiltra aos poucos, moldando a percepção até que a reação automática perde força. Percebo que a pressa quase sempre encurta caminhos que precisavam ser atravessados com atenção. Quando tento pular etapas, algo se desorganiza depois. Não como punição, mas como ajuste natural. A vida devolve aquilo que foi ignorado. O tempo não cobra, ele reapresenta. E essa reapresentação contínua é o que transforma a experiência em sabedoria. Com o passar dos anos, noto que muitas respostas não surgem quando procuro. Elas aparecem quando paro de disputar com o tempo. Quando deixo de exigir clareza imediata. O entendimento amadurece sozinho. Ele se forma na observação repetida das mesmas situações, até que o padrão se revela sem esforço. Nesse momento, a compreensão não vem como surpresa, mas como reconhecimento. Aprendo que o tempo não elimina erros, mas reduz ilusões. Ele não impede quedas, mas diminui a necessidade de dramatizá-las. Cada experiência vivida ajusta o olhar. O que antes parecia urgente agora se mostra secundário. O que antes parecia decisivo agora se revela apenas transitório. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela se acumula silenciosamente. Há uma diferença clara entre aprender algo e estar pronto para viver aquilo que se aprendeu. O tempo cria esse intervalo. Ele testa a compreensão na prática, coloca a mesma situação em novos contextos e observa se a resposta interna mudou. Quando muda, não há comemoração. Há apenas uma sensação de alinhamento tranquilo. Percebo também que o tempo ensina a distinguir o que merece energia do que apenas consome atenção. Muitas batalhas internas deixam de existir quando compreendo que não precisam ser vencidas. Algumas só precisam ser ignoradas. Outras, compreendidas. O tempo não apressa esse discernimento. Ele o constrói com repetição e silêncio. Nesse processo, a ansiedade por acertar dá lugar a uma postura mais estável. Não porque eu saiba tudo, mas porque já vivi o suficiente para reconhecer sinais. O corpo reconhece antes da mente. A intuição se fortalece. O erro passa a ser um ajuste, não uma ameaça. E isso muda completamente a relação com as escolhas. É assim que o tempo ensina o que a pressa esconde. Não com frases prontas, não com atalhos, mas com a repetição paciente da vida acontecendo. Quando paro de lutar contra esse ritmo, começo a entender que maturidade não é saber mais, é reagir menos, é observar melhor, é permitir que o aprendizado se organize no tempo certo, sem forçar. Existe um ponto em que percebo que o verdadeiro aprendizado não se acumula em quantidade, mas se revela na simplicidade com que consigo lidar com a vida. Não é sobre saber mais coisas, é sobre carregar menos peso interno. O tempo vai mostrando que muitas dores não surgem dos acontecimentos em si, mas da forma como tento controlá-los. Quando isso se torna claro, algo dentro de mim relaxa. A mente deixa de resistir. O corpo responde. A experiência se torna mais leve sem perder profundidade. Com o passar dos anos, noto que a urgência interna começa a perder força.
Aquela necessidade constante de provar, correr, antecipar e corrigir tudo já não faz sentido. A mente aprende que não precisa vencer o tempo. Ela só precisa estar presente nele. Essa presença muda completamente a forma como os desafios são vividos. Eles continuam existindo, mas não carregam mais a mesma carga emocional. Existe espaço para respirar dentro da própria experiência. Percebo também que muitas decisões importantes não surgem do esforço, mas do silêncio interno. Quando a mente não está sobrecarregada, ela reconhece o que faz sentido quase sem palavras. Não há debate interno, não há conflito prolongado. A clareza aparece como consequência natural de um estado mais organizado. Essa organização não é rígida. Ela é flexível, adaptável e estável ao mesmo tempo. Ao longo do tempo, aprendo que simplificar não significa desistir. Significa escolher com mais consciência onde coloco minha energia. A mente deixa de se dispersar em múltiplas direções. O foco se torna mais natural, não imposto. Isso cria uma sensação profunda de coerência interna. O que penso, sinto e faço começa a caminhar na mesma direção. Essa integração reduz o desgaste emocional de forma significativa. Há também uma mudança clara na relação com o erro. Ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um ajuste de rota. A mente não se pune. Ela observa, aprende e segue. Esse movimento contínuo de ajuste cria maturidade emocional. Não uma maturidade rígida, mas uma maturidade viva, que entende que a experiência humana é dinâmica. Nada precisa ser perfeito para ser funcional. Nesse estágio, percebo que muitas respostas que busquei por anos sempre estiveram acessíveis. Elas apenas não eram ouvidas porque o ruído interno era alto demais. Quando esse ruído diminui, a intuição ganha espaço. As decisões se alinham. A vida não se torna previsível, mas se torna mais navegável. Existe confiança na própria capacidade de responder ao que surge. O aprendizado real se manifesta quando a mente deixa de acumular e começa a integrar. Cada experiência encontra seu lugar. Nada é descartado. Nada é exagerado. Tudo se encaixa de forma mais orgânica. Essa integração cria um senso de continuidade interna. Não há mais a sensação de estar sempre recomeçando do zero. Existe uma base sólida construída ao longo do tempo. É assim que muitos anos de experiência se transformam em compreensão prática. Não como teoria, não como discurso, mas como postura interna diante da vida. A mente se torna menos reativa. O corpo responde com mais equilíbrio. E a experiência diária passa a refletir essa organização silenciosa que não precisa ser explicada, apenas vivida. Existe um cansaço que não vem do excesso de tarefas, nem da quantidade de anos vividos. Ele nasce quando a mente opera sem eixo, quando tudo parece urgente, importante e inadiável ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, percebo que o desgaste mais profundo não vem do esforço, mas da falta de clareza interna. É o gasto de energia tentando sustentar papéis, expectativas e versões que não se alinham mais com quem sou agora. Quando a mente não está organizada, qualquer pequeno desafio parece grande demais. A energia se dispersa em conflitos internos silenciosos. Pensamentos se sobrepõem, decisões ficam pesadas, e o corpo sente antes mesmo de qualquer resultado externo. Esse tipo de desgaste se acumula com o tempo. Não aparece de uma vez. Ele se instala lentamente, criando uma sensação constante de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Com os anos, aprendo que organização interna não é rigidez. É coerência. É saber onde colocar energia e onde não colocar mais. É reconhecer que nem tudo merece reação, explicação ou resposta imediata. Quando essa distinção não existe, a mente se sobrecarrega. O corpo entra em estado de alerta constante, e viver se torna um processo exaustivo, mesmo sem grandes acontecimentos. Esse aprendizado não vem rápido. Ele se constrói após muitos erros repetidos, após insistir em caminhos que não funcionam mais, após perceber que continuar fazendo do mesmo jeito apenas aumenta o desgaste. A maturidade começa quando aceito que não preciso carregar tudo, que algumas coisas podem ser soltas sem culpa, que reduzir não é perder.
é preservar energia. Quando a mente começa a se reorganizar, o tempo muda de qualidade. As horas não ficam maiores, mas ficam mais leves. As decisões fluem com menos resistência. O corpo responde melhor. A vida deixa de ser uma corrida constante e passa a ter ritmo. Esse ritmo não é imposto. Ele surge quando a mente para de lutar contra si mesma. Esse é um aprendizado silencioso, mas profundo. Não se trata de fazer menos por preguiça, mas de fazer o que realmente importa com presença. Quando a energia deixa de ser desperdiçada internamente, ela se torna suficiente, e isso muda completamente a forma de viver o dia a dia. Durante muito tempo, acredito que a vida responde ao quanto eu me esforço. Quanto mais pressão, mais resultado. Quanto mais controle, mais segurança. Mas com o passar dos anos, percebo que essa lógica cobra um preço alto. O esforço constante sem clareza gera desgaste, não estabilidade. E a vida, curiosamente, começa a responder melhor quando a mente está clara, não quando está tensa. A clareza interna muda a forma como as situações se apresentam. Não porque o mundo muda, mas porque a percepção muda. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que parecia pesado perde intensidade. As respostas não surgem como grandes revelações, mas como decisões simples que antes eram difíceis de enxergar. Quando a mente está clara, não há pressa excessiva. Existe direção, e direção reduz a ansiedade. A energia não se espalha em 1000 possibilidades ao mesmo tempo. Ela se concentra. Essa concentração cria consistência, e a consistência, ao longo do tempo, constrói resultados mais sólidos do que qualquer explosão de esforço momentâneo. Esse entendimento não surge de livros ou teorias. Ele nasce da experiência direta, de observar o que funciona e o que apenas consome energia, de perceber que insistir não é o mesmo que avançar. Às vezes, parar de empurrar é o que permite que as coisas se reorganizem naturalmente. A vida começa a responder quando a mente para de exigir e passa a perceber. Quando existe menos cobrança interna, existe mais presença. E a presença cria escolhas melhores. Não perfeitas, mas mais alinhadas. Esse alinhamento reduz erros repetidos, reduz conflitos desnecessários, reduz o peso emocional das decisões. Esse talvez seja um dos aprendizados mais importantes desses anos todos. Não é sobre controlar a vida, é sobre estar interno o suficiente para responder a ela com inteligência. Quando a mente se alinha, a realidade acompanha, não como mágica, mas como consequência natural de um estado interno mais coerente. Chega um momento em que percebo que o verdadeiro aprendizado não está nos anos que passam, mas na forma como cada experiência foi assimilada internamente. O tempo, por si só, não ensina. Ele apenas expõe. O que transforma é a capacidade de observar, integrar e amadurecer cada vivência sem negar o que foi sentido. Quando olho para tudo o que foi vivido, entendo que cada erro, cada espera e cada silêncio tinham uma função clara: lapidar a consciência. Nada do que foi aprendido precisou ser forçado. As lições mais profundas surgiram justamente nos momentos em que não havia respostas prontas. Foi ali que a mente parou de buscar fora e começou a escutar dentro. E quando isso acontece, o aprendizado deixa de ser acumulativo e passa a ser estrutural. Ele não pesa, ele organiza. Percebo também que maturidade não é saber mais, mas reagir menos. É não desperdiçar energia tentando provar, convencer ou antecipar. É compreender que o essencial se revela quando a mente não está em conflito. Esse entendimento não vem rápido, mas quando chega, simplifica tudo. O que antes parecia complexo se torna claro. O que parecia distante se torna acessível. Esses anos de aprendizado não se resumem a técnicas ou fórmulas. Eles se condensam em um estado interno mais estável. Um estado em que decisões são tomadas com menos ruído e mais presença, onde a vida não é enfrentada como luta constante, mas vivida como um processo de ajuste contínuo. E esse ajuste não exige pressa. Ao final, o que fica é a certeza silenciosa de que cada fase teve seu valor. Nada foi desperdiçado. Tudo foi preparação.
Quando o aprendizado é integrado, ele não precisa ser lembrado o tempo todo. Ele simplesmente guia. E é assim que décadas de experiência se transformam em clareza. Não para impressionar, mas para viver com mais coerência, presença e verdade.